Meus irmãos, glória a Deus por isso, louvado seja o nome de Jesus. As crianças de 0 a 5 anos podem seguir para participar do culto infantil, receber ali a porção da palavra de Deus. E nós vamos continuar o nosso estudo, a nossa exposição na primeira epístola de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, dos versos 1 ao verso... 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 1 a 16. E nós vamos orar ao Senhor. E eu fiquei, irmãos, refletindo durante essa semana nesse texto. Nós estamos já, desde o início do ano, nessa série de exposições em 1 Coríntios, e pedindo ao Senhor que falasse ao nosso coração por meio desse texto, um texto, em alguns contextos, até um pouco polêmico, mas eu vi muito a graça de Deus nessa palavra de hoje, e vi muito o propósito de Deus para a vida da igreja, para nossas vidas aqui, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e ela é útil para instrução, correção, exortação, para que o homem de Deus seja plenamente apto e preparado para toda boa obra. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim, meus irmãos: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, neste caso, que raspe o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou raspar o cabelo, que cubra sua cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, as mulheres devem trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, presta atenção nesse texto, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não nos ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai Celestial, graças te damos por essa porção das Escrituras. Eu te louvo, Deus, pela vida desta igreja. E eu louvo ao Senhor porque na história desta igreja, homens e mulheres têm papéis igualmente importantes e têm sido grandemente usados por Deus. E eu peço ao Senhor que no poder do teu Espírito use esta palavra para alinhar os nossos corações e também trazer encorajamento, na certeza de que o Senhor é o Deus desta igreja, nos ama, morreu por nós e nos conduz com cetro de justiça, como um pastor, nos tem debaixo de teus braços. E a minha oração é que o Senhor não permita que venhamos nos afastar da tua vontade. Que o Senhor me use para o louvor da tua glória e que eu não fale nenhuma palavra, nenhuma vírgula ou tio
sem que seja a palavra inspirada do nosso Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, a partir daqui de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai começar a falar a respeito do culto. Meus irmãos, o culto é o ápice da vida cristã. É claro que nós vivenciamos o evangelho para além daquela porta, mas no culto, quando a igreja está reunida, adorando, exaltando, louvando ao Senhor, esse é o ápice. Nós somos convidados a adorar a Deus, não é verdade? Quem aqui gosta de adorar a Deus? Espero que todos gostem de adorar a Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade inteira adorando ao Senhor. Irmãos, estar no culto é algo maravilhoso. O culto é, com certeza, a marca principal, ou uma das marcas principais da igreja. Mas aquela igreja, a igreja de Corinto, estava passando por algumas dificuldades em relação ao seu culto. Então o apóstolo Paulo ele vai começar, a partir do capítulo 11, uma sessão que engloba os próximos 4 capítulos, para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo no culto daquela igreja. E que precisavam de uma direção pastoral. Nós, como pastores, muitas vezes precisamos corrigir algumas coisas no culto. É muito comum o pastor chamar os irmãos que ministram a palavra, ou os irmãos do louvor, ou algum dos departamentos que auxiliam no culto, para poder alinhar alguma coisa, porque a ideia é que o culto glorifique a Deus e seja cada vez mais honroso para Deus e agradável aos olhos de Deus. Então Paulo ele está corrigindo algumas coisas no culto daquela igreja a partir do capítulo 11. Ao olhar para esse texto, nós podemos resumi-lo da seguinte forma: a igreja de Deus deve refletir no culto a ordem de Deus na criação por meio dos homens e mulheres. Veja, meus irmãos, eu quero que você imagine a seguinte ilustração. Pense em um violino belíssimo. Para mim, é um dos instrumentos mais interessantes e belos que existe, é o violino. Os seus irmãos, mas eu sou apaixonado. Acredito que nunca vou ter a oportunidade de aprender a tocar um violino, mas é algo fantástico. O violino ele é feito com madeira rara. Ele é curvado com precisão. Cada detalhe, milimetricamente, é construído para soar com beleza. Mas, por si só, o violino permanece em silêncio. O violino é belo, mas ele é incompleto. Agora, eu quero que você imagine também um arco. O arco, à primeira vista, parece algo simples. É uma vareta de madeira com crina de cavalo. Você sabia disso? Aquele arco que é usado para tocar violino é uma vareta de madeira com crina de cavalo. Mas quando o arco toca as cordas do violino, meus irmãos, surge algo que nenhum nem outro poderiam fazer sozinhos. Surge música belíssima. Juntos, o violino e o arco criam uma harmonia que comove corações. Um depende do outro, um realça o outro, nenhum é superior. Nem o violino é superior ao arco, nem o arco ao violino. Eles têm funções diferentes, mas eles têm um valor igual na execução da melodia. Foi assim que Deus criou. Deus também criou homem e mulher, como um violino e um arco. Homem e mulher são diferentes em forma e função, mas eles são iguais em dignidade e valor. Seja no culto, na família, na igreja, as suas diferenças, homens e mulheres, não devem ser apagadas, mas devem ser celebradas. É no complementarismo, ou seja, na ideia de que homem e mulher se completam. É na cooperação de papéis distintos que a glória de Deus se manifesta em harmonia. Deus os chamou para glorificá-lo por meio de nossas diferenças e da cooperação. E na igreja de Deus deve ser assim. E é interessante isso, porque Deus traz dignidade à união entre o homem e a mulher. Em 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12, que nós acabamos de ler, Paulo diz: no Senhor, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Mas os dois foram criados para juntos servirem a Deus. Eu gosto muito dessa expressão, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher do homem. Ou seja, a ideia aqui é que nem o homem e nem a mulher sozinhos são capazes de cumprir plenamente o plano de Deus na sua vida.
Imagina, irmãos, uma igreja só com mulheres. Agora eu quero que você imagine uma igreja só com homens. Será que daria certo um negócio desse? Veja, na igreja de Deus, homens e mulheres, cada um em seus papéis, elas e seus propósitos distintos são grandemente usados pelo Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto cultural dessa passagem, nós podemos observar uma coisa muito interessante. Vejam, as mulheres, naquela cultura, elas não tinham muito valor. Na cultura onde o cristianismo começou. Elas não podiam sequer falar. Você sabia disso? É muito comum, por exemplo, nos evangelhos a gente vê passagens que tratam sobre isso. Agora, com a chegada de Jesus, irmãos, e veja a importância que Jesus dá para as mulheres, a dignidade que Jesus dá para as mulheres naquele contexto. Se você for observar, os evangelhos nos contam que foram as mulheres responsáveis por sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Você sabia disso? Os evangelhos nos contam, por exemplo, que foi mulheres, as primeiras que foram testemunhas, que presenciaram a ressurreição de Jesus. Em toda a história, nenhum outro grande líder religioso, nenhum outro grande rabino deu a dignidade e o valor que Jesus deu às mulheres. Um papel importantíssimo. Quando nós olhamos para o livro de Atos e o início da igreja primitiva, nós vemos mulheres fantásticas, irmãos. Mulheres como, por exemplo, Dorcas, Lídia e tantas outras que foram grandemente usadas por Deus para o avanço do evangelho. Enquanto eu refletia nessa mensagem, eu me lembrava de mulheres que fizeram a diferença na minha caminhada cristã. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja de Bom Jesus, lá de Paulistana, eu era um jovem adolescente de 16 anos, que vim estar minha mãe aqui, pela graça de Deus, hoje serve ao Senhor. Mas na época eu fui o primeiro, assim como o irmão Wagnaldo, primeiro que entreguei a minha vida para Cristo, lá da minha família. E eu cheguei no contexto daquela igreja, meus irmãos, e eu me senti assim como alguém completamente deslocado dentro daquela igreja. E nas primeiras semanas eu me lembro que eu fiquei tentando encontrar o meu espaço dentro da igreja, tentando fazer amizade com as pessoas dentro da igreja, e aprove a uma mulher, ela já está com o Senhor hoje, me acolher, uma senhora. E eu lembro que ela me chamou de lado e disse assim: meu filho, eu vejo que você está vindo para a igreja sozinho, quem é o seu pai, quem é a sua mãe? Olha, conte comigo, eu estarei em oração por você. Eu lembro de um dia que teve uma festa do Dia das Mães lá na igreja. A minha mãe ainda não era crente. E ela foi lá na frente e orou por mim e disse assim: olha, eu serei a sua mãe de oração. E aquela irmã me acolheu como nenhum outro homem naquela igreja me acolheu. E ela foi grandemente usada por Deus. Como também me lembro de homens, meu Deus, que foram grandemente usados pelo Senhor. Que me receberam, que me amaram, que oraram por mim, que não desistiram de mim. Porque, meus irmãos, dentro da igreja do Senhor, homens e mulheres, com suas peculiaridades e características diferentes, são instrumentos para a edificação da igreja do Senhor. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Vejam, para você ter uma ideia do quanto agora as mulheres tinham dignidade, mesmo naquela cultura, a mulher que outrora não podia falar nada, Paulo agora vai dizer que elas podiam orar e profetizar no culto. Você não via isso no contexto judaico, você não via isso em outros contextos da época, mas agora as mulheres, elas participavam do culto. Elas eram usadas por Deus no contexto do culto. Só que algo estava acontecendo. Para além disso, aquelas mulheres do contexto de Corinto queriam abolir o uso do véu no culto. Ou seja, já que agora nós podemos orar e profetizar no culto, nós podemos participar da liturgia do culto, podemos nos envolver na igreja do Senhor, agora nós também queremos tirar o véu. E isso acabou se tornando um problema naquele contexto da igreja. Porque o véu era símbolo de submissão e integridade da mulher na cultura da época. Elas, porém, no afã de tomarem posse da sua liberdade cristã, não queriam mais usar o véu, e isso começou a gerar uma série de conflitos. Veja, meus irmãos, em Corinto, usar véu era sinal de honra, modéstia e submissão das mulheres casadas. A mulher, ela sempre estava debaixo da autoridade de alguém. Isso nas três culturas, não é só na cultura grega, não.
tanto na cultura grega, como na romana, como na judaica. O véu simbolizava a questão da submissão, estar debaixo da tutela, da autoridade de alguém. Um exemplo disso, no Antigo Testamento, em relação ao contexto judaico, nós podemos ver lá em Isaías 3, 18 a 23, quando o profeta Isaías fala a respeito disso. Em Gênesis 24, capítulo 24, versículo 65, quando Eleazar foi buscar uma esposa para Isaac, e quando a Rebeca vai se aproximando do seu marido, e o servo então lhe informa que aquele seria o homem escolhido para casar com ela, qual é a reação dela? Ela cobre o seu véu com o rosto, em sinal de respeito e submissão. Outra passagem do profeta Isaías, no capítulo 47, versículo de 1 a 3, fala que tirar o véu é sinal de quê? Vergonha. Falando sobre o que aconteceria com o povo de Israel, diz que o véu das mulheres seriam tirados como vergonha para elas. Então, meus irmãos, nós já começamos a perceber aqui que essa questão do véu era algo plenamente cultural. Não existe mais necessidade nem possibilidade de nós usarmos o véu na igreja nos dias de hoje. Porque isso não faz parte da nossa cultura, mas era algo cultural para a época. E essa questão cultural estava gerando um conflito. Sabe por que isso estava gerando um conflito? Lá na igreja de Corinto, porque muitas vezes mulheres sem véu em público podiam ser confundidas com prostitutas cultuais. Os irmãos se lembram que nós falamos sobre esse contexto de idolatria? Havia ali, por exemplo, em Corinto, o templo da deusa Afrodite, e toda essa questão das prostitutas cultuais e tudo mais. Então, para uma mulher ser encontrada sem o véu, principalmente uma mulher casada, ela poderia ser confundida dessa forma. E isso traria um choque cultural muito grande. Mas é interessante que Paulo também vai falar que, assim como para as mulheres serem encontradas sem o véu naquela cultura, para os homens cobrir a cabeça era sinal de quê? De vergonha. Era o contrário. E por que isso estava gerando um problema? Porque aí nós voltamos para a questão da cultura judaica. Os irmãos já ouviram falar no talit? Os irmãos já viram, por exemplo, até hoje, no contexto de sinagoga judaica, como que os homens judeus eles oram? Eles oram com um véu na cabeça. Aquele véu é muito antigo, se chama talit. Então, homens judeus, muitas vezes, no contexto de culto, de adoração, eles adoravam a Deus usando um talit, um véu sobre a cabeça. Só que lá na cultura grega, quando eles viam um homem com o véu sobre a cabeça, era vergonhoso, porque isso era, de certa forma, afeminado. Porque na cultura grega e na cultura romana, quem usava os véus, no contexto de envolvimento de culto, adoração, eram as mulheres. Mas aqui os judeus estavam usando os véus, aqueles crentes que eram judeus. E isso estava gerando uma confusão muito grande. É interessante que esse texto deixa muito claro que para os homens cobrir a cabeça naquele contexto, como faziam os judeus, era visto pelos gregos como algo afeminado ou inadequado. Então, eu quero que você imagine assim, o tamanho da confusão. Homens cobrindo a cabeça, mulheres tirando a cabeça, e aí a confusão entre os gregos e os judeus, e Paulo está escrevendo para colocar ordem. Porque a palavra de Deus, nós veremos isso nos próximos capítulos, nos ensina que o culto ao Senhor deve ser feito com decência e ordem. De forma que não haja conflito, não haja confusão, que todos possam adorar a Deus com liberdade, mas acima de tudo, adorar a Deus com decência e ordem. E isso é muito importante, não somente a liberdade. Quando você vem cultuar a Deus, você não deve pensar apenas na liberdade. Até quando você se movimenta, quando você fala, quando você glorifica, o que quer que você faça, você não deve pensar apenas na sua liberdade, você deve pensar também na ordem do culto. Você deve pensar também no seu irmão. E então Paulo vai tratar sobre esse assunto aqui em 3 pontos. 3 sessões que eu quero compartilhar com os irmãos. Dos versículos de 1 a 6, ele fala da distinção visível entre homem e mulher no culto. Dos versículos 7 a 12, ele fala da ordem criada por Deus e a interdependência que eles têm no Senhor. E por fim, a partir do verso 13, ele vai confirmar isso pela doutrina, o senso natural e o costume das igrejas da época. Então, primeiramente, meus irmãos, Paulo fala da distinção entre homem e mulher e diz que essa distinção deve ser visível no meio do povo de Deus. No verso 3 ele diz: Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça
de Cristo. E aqui, irmão, nós já fazemos cair por terra uma coisa interessante. Dizer que o homem é cabeça da mulher não diminui nada a mulher, porque o texto diz que Deus é o cabeça de Cristo. Aqui não se trata, em nenhum sentido, de uma hierarquia, no sentido de diminuir a dignidade ou valor. Aqui se fala de funções. E Paulo quer deixar isso muito claro. Paulo apresenta um princípio teológico. Ele fala de uma autoridade que vem fluindo desde Deus, lá no céu, até a mulher. Deus, Cristo, homem e mulher. Essa autoridade que flui e manifesta o propósito de Deus para a vida da igreja. E ele diz que o homem que cobre a cabeça, ao orar, naquela cultura, desonra a Cristo. Por quê? Porque naquela cultura, usar o véu significava o quê? Se submeter. Então, eles, ao fazer isso, estariam invertendo o propósito de Deus. A mulher tirar o véu naquela cultura, a mesma coisa. Agora, e para nós, irmãos, faz algum sentido isso nos dias de hoje? Não, por quê? Porque nós não temos na nossa cultura uso de véu. Você já viu, você já foi no fórum, no hospital, em algum lugar aqui em Bom Jesus encontrou um homem e uma mulher, e a mulher usando o véu na cabeça? Não, isso é algo cultural da época. E Paulo deixa isso muito claro. O que ele está querendo resolver é um problema que existia naquela igreja. E tem outro ponto interessante aqui, irmãos. Muitas vezes, quando a gente vai para o culto adorar o Senhor, a gente diz assim, olha, o que importa é o coração, né? Olha, o que importa é o coração. Mas a gente vê aqui que a aparência externa no culto também importa. Porque muitas vezes, a aparência externa expressa verdades espirituais. Então, eu ao ir para o culto, eu devo pensar, por que eu estou me vestindo dessa forma? Ou não devo? Eu estou indo adorar o Senhor. E a maneira como eu me visto também expressa aquilo que eu creio. Por que eu não venho de qualquer forma para a igreja adorar a Deus? Porque eu venho oferecer o meu melhor para Deus, e isso também envolve a maneira como eu me visto. Então, a maneira como eu me visto expressa o meu culto também, porque expressa verdades espirituais. Veja, Paulo está dizendo assim, olha, nós não podemos confundir homens e mulheres. Eles têm propósitos distintos. Inclusive, aqui nesse contexto, ele diz que os homens não deveriam o quê? Deixar que seu cabelo crescesse. Por quê? Porque naquele contexto não era algo natural nem comum. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: homens e mulheres devem ser distintos no culto, na adoração ao Senhor. Quando nós olhamos lá ainda para o Antigo Testamento, em Deuteronômio 22:5, lá na Torá, Deus diz assim, olha, nem um homem se vestirá como a mulher, nem a mulher se vestirá como o homem, porque isso é abominação a Deus. Então, Paulo está relembrando esses princípios lá do Antigo Testamento. Porque no culto nós devemos expressar as diferenças que nós temos, porque isso de fato glorifica ao nome do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, é que a igreja, nós aprendemos aqui, não deve se conformar aos padrões culturais modernos, que elimina muitas vezes essa distinção. Pelo contrário, nós devemos nos submeter a Deus e crer que homens e mulheres têm igual importância no culto ao Senhor e que eles devem expressar a masculinidade e a feminilidade, porque isso glorifica o nome de Jesus. Homens, sejam homens. Mulheres, sejam mulheres. Isso exalta o nome do Senhor na maneira como nos vestimos, como nos comparecemos diante de outras pessoas. Isso é algo maravilhoso para Deus. Mas aí nós passamos para o segundo ponto. A ordem criada por Deus é boa e deve ser respeitadas. E aí eu queria focar em um ponto aqui. Ele diz, homens e mulheres dependem um do outro. Isso é magnífico. Homens e mulheres dependem um do outro. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, meus irmãos. Quero que você acompanhe juntamente comigo. Verso 11. No Senhor, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Veja, meus irmãos, Paulo, então, ele vai falando sobre isso, ele diz que ele se baseia em Gênesis 1 e 2. Ele diz que o homem foi criado primeiro, depois a mulher. Essa distinção é boa, bela, intencional, deve ser celebrada. E é interessante que no verso 10 ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz que os anjos observam o culto. E eles estão vendo se homens e mulheres estão se comportando de forma
decente, honrando ao Senhor no culto. E aqui eu fiquei prestando atenção e achando muito interessante que nós estamos cultuando a Deus. De fato, além de Deus como espectador do nosso culto, o texto vai dizer que os anjos são espectadores do nosso culto. Como que nós estamos adorando ao Senhor? E o texto deixa muito claro que nós devemos buscar sempre glorificar e exaltar o nome do Senhor. Meus irmãos, homem e mulher, no culto, na igreja, na obra do Senhor, maridos e esposas, nós somos interdependentes. Aqui tem um ponto interessante, a palavra de Deus, e Paulo vai usar Gênesis 1 e 2 para falar sobre isso. Ela diz que quando Deus olha para o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. O homem não é capaz de cumprir plenamente a sua função sem a presença da mulher. Isso é muito claro. A Bíblia deixa isso muito claro. O homem não é capaz, ele não é autossuficiente para cumprir a sua função sem a presença da mulher. E o contrário também é verdadeiro. A mulher também não é capaz de cumprir plenamente a sua função sem a presença do homem. O texto deixa muito claro, eles são interdependentes. Eles precisam um do outro e ambos precisam de Deus. Meus irmãos, e aqui nós passamos para essa questão de rejeitar os extremos. Nós precisamos aprender a rejeitar os extremos. Porque nós vivemos num tempo tão polarizado, os irmãos já prestaram atenção que a gente às vezes vai para um extremo ou para o outro. Quando se fala sobre isso, nós temos alguns extremos. Por exemplo, hoje, você tem uma ideologia chamada igualitarismo. O que o igualitarismo prega? Homens e mulheres são iguais. Eles são iguais. A Bíblia diz isso? Não. Eles são diferentes. Homens e mulheres são diferentes. Eles são iguais em dignidade perante Deus, em valor, mas em suas características pessoais eles são totalmente distintos e diferentes. Então, essa ideologia nada tem a ver com a palavra de Deus. O igualitarismo não é algo que a Bíblia ensina. Claro, em valor e dignidade sim, mas em características não. Aí nós temos os dos extremos. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, nós temos o machismo. Você sabe o que é o machismo? O machismo, irmãos, é uma manifestação do pecado, que é a autoridade, a ideia de uma autoridade masculina que humilha e que tira toda a dignidade da mulher. Isso é algo terrível, irmãos. E quando nós observamos hoje, eu estava vendo nas redes sociais, por exemplo, páginas que se dizem cristãs extremamente machistas, que querem tirar o valor da mulher, querem calar as mulheres não podem ser usadas por Deus. Isso é um extremo, irmãos, e é algo terrível. E aí nós temos o outro extremo, que é o feminismo, que é a ideia de que a mulher tem valor maior que o homem. Esses dois extremos, irmãos, não são bíblicos. Nem o igualitarismo. Sabe o que é bíblico? O complementarismo. Homens e mulheres se complementam no cumprimento do propósito de Deus dentro da sua função, inclusive na igreja. E é isso que Paulo está ensinando. E nós precisamos entender isso como algo maravilhoso. O culto é uma oportunidade de refletir o bom desenho de Deus para os sexos. Homens e mulheres são chamados para exaltar a Deus e glorificar o seu nome. Nós estamos juntos. E por fim, a natureza e o costume confirmam a necessidade dessa distinção. No verso 14, Paulo diz, a própria natureza não vos ensina. É interessante, irmãos, que Paulo apela ao senso comum da época, sobre o que era natural ou apropriado, na distinção de cabelo e aparência. O cabelo longo da mulher era glória e honra para ela, na época, naquele contexto. É interessante que alguns historiadores vão dizer que prostitutas cultuais muitas vezes usavam o cabelo raspado. Já para o homem, um cabelo grande era sinal de desonra, segundo os padrões sociais do momento. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não vamos gerar confusão, vamos resolver esse problema, tanto que ele vai terminar no versículo 16 dizendo, se alguém quer ficar discutindo essa questão, sabe que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. E aqui ele começa a falar sobre a questão do amor. O amor sempre deve prevalecer. Ele vem trabalhando isso desde o primeiro capítulo. E mais à frente ele vai dizer, agora eu lhes mostro um caminho mais excelente. Nós somos chamados para amar uns aos outros. Nós devemos ensinar isso, irmãos. Nós devemos ensinar
que homens e mulheres são igualmente usados por Deus e Deus tem um propósito igual para eles, mas em funções e características distintas. Homens e mulheres devem ir ao culto com modéstia e bom testemunho. Isso vale para homens e mulheres. Como que nós nos comportamos e nos vestimos no culto, por exemplo? Isso é muito importante. No culto ao Senhor, nós temos honrado a Deus através da maneira como nos vestimos. E uma frase que eu queria deixar para os irmãos: onde a cultura é confusa, a igreja deve ser clara. 1 Coríntios 14:40, Paulo diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aqui nós vemos, irmãos, pontos interessantes que Paulo deixa aqui. Por exemplo, Paulo diz que tudo deve ser feito com decência e com ordem, no sentido de que no culto ao Senhor, o mais importante é que Deus seja reverenciado e que Deus seja exaltado. Nós não devemos fazer prevalecer a nossa vontade, mas nós devemos fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 1 a 2, o pregador diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. Não te precipites com a tua boca, nem apresse o teu coração a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Esses dias eu sentei e tive uma conversa séria com meu filho, né? A respeito do culto. E eu disse: filho, o culto, para nós cristãos, é o momento mais importante da semana. Quando nós estamos reunidos para adorar o Senhor. E eu fiquei conversando ali com ele por um tempo. E ele disse assim: pai, Deus está presente no culto? Sim, filho, Deus está presente no culto. Então, irmãos, Deus está presente em todos os lugares, mas nós reunidos aqui como igreja, a Bíblia diz, há uma promessa especial de Deus, para além da onipresença de Deus, de que aonde a igreja se reúne, o Senhor Jesus está presente no seu meio. E se o Senhor Jesus está presente no nosso meio, importa, sim, como nós nos portamos, como nós nos vestimos, como nós nos pronunciamos, reverenciamos a Deus, tudo isso importa. Como ele vai falar, como ele falou no final do capítulo anterior, no versículo 31, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, por exemplo, quando eu me visto para vir ao culto e eu estou diante do espelho, eu devo me perguntar: eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Essa roupa que eu estou me vestindo, a maneira como eu me comporto, tem manifestado o bom perfume de Cristo? Tem glorificado a Deus na minha vida? Então, meus irmãos, nós devemos sempre nos lembrar disso. Deus se importa com a maneira que nós cultuamos a Deus. Porque esse culto não é para nós mesmos, esse culto é para o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, há uma distinção entre homens e mulheres igualmente importantes no propósito eterno de Deus. Essa ordem deve ser respeitada, lembrando sempre que homens e mulheres dependem um do outro. E por fim, mas não menos importante, nós devemos nos lembrar da reverência e da maneira como nós nos portamos no culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesse sentido, né? Que nós possamos ter sempre esse sinal de reverência, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. E eu queria trazer algumas aplicações aqui para nós concluirmos esse texto. A primeira aplicação aqui, meus irmãos, é que homens e mulheres devem estar unidos na missão que Deus deu. Olha que coisa incrível. Eu queria desafiar vocês. E Deus nos deu uma missão no contexto da igreja, mas Ele também nos deu uma missão no contexto da família. Então, primeiro eu quero pensar no contexto da família. Deus nos deu uma missão e homens e mulheres devem estar juntos no contexto da família. Nós devemos estar alinhados. Marido e esposa devem estar juntos
Eu já tive a oportunidade, irmãos, nesses quase 10 anos de ministério, de sentar muitas vezes com casais e verem casais muitas vezes em conflito, em desarmonia, e olhando para esses irmãos, e às vezes olhando para o meu próprio casamento em momentos distintos da minha caminhada junto com a minha esposa, e vermos que muitas vezes nós estamos andando para lugares distintos. Mas esse texto deixa muito claro que nem o homem é interdependente, nem a mulher não é independente, nem a mulher é independente. Nós somos interdependentes. Então, no casamento, marido e esposa devem estar juntos. Porque quando estamos juntos, Deus está conosco. O mesmo pregador em Eclesiastes, ele diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Maridos e esposas são chamados a estarem juntos. Eles são chamados a estarem juntos no contexto do matrimônio, para que sejam felizes no casamento, na vida íntima do casal, pensando não apenas em si mesmo, mas um no outro para a glória de Deus. Buscando não apenas a própria felicidade, mas fazer o outro feliz. Eles devem estar juntos no contexto da administração do lar, das finanças de casa, orando um pelo outro, compartilhando as dificuldades, combinando todas as coisas juntos. O marido como líder, mas a esposa como fiel auxiliadora ali. Olha, marido, você que não envolve a sua esposa, você está em pecado e você está desperdiçando uma grande bênção que Deus te deu como auxiliadora. Eu aprendi uma coisa, eu não faço nada sem trazer a minha esposa e ouvir a opinião dela e orar junto com ela, porque ela é auxiliadora. Eu era incompleto, Deus me deu ela para que eu pudesse cumprir a minha missão. Então eu não posso viver o meu chamado deixando minha esposa à parte. Ela é minha auxiliadora. Maridos, lembrem-se disso. Porque ela é um presente de Deus para a sua vida. E nós devemos trabalhar juntos nesse propósito. Amém? É isso. Olha, é interessante, né, que a Bíblia diz que o marido é o cabeça. Você já viu algum corpo andando sem cabeça por aí? Se você viu um corpo andando por aí sem cabeça, saia correndo em nome de Jesus, viu? Esse negócio não é normal, não. Se você vê uma cabeça rolando sem um corpo também, tem muita cabeça aí rolando para cima e para baixo sem um corpo. Não é esse o propósito de Deus. Estejam juntos na educação dos seus filhos. Muitas vezes o marido quer ir para um lado, a esposa quer ir para o outro. Não é assim. Unidos em Cristo, debaixo da autoridade da palavra, do senhorio de Jesus, orando a Deus, jejuando juntos, lendo a palavra, celebrando o culto doméstico em família, juntos, irmãos. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, aqui não é no sentido apenas do governo de Cristo sobre a igreja, mas da unidade também, porque nós somos um com Cristo. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você, Cristo é a nossa cabeça, mas foi por meio desses pés e dessas mãos que Cristo resolveu fazer a obra dele no mundo. Então, marido e esposa devem estar juntos, não importa o tamanho dos desafios, não importa o tamanho dos gigantes que vão se levantar, marido e esposa devem estar juntos. Deus será glorificado e Ele nos dará a vitória em nome de Jesus. Juntos. No contexto da igreja, a mesma coisa. Homens e mulheres unidos para o cumprimento do propósito de Deus na vida da igreja. Tem coisas na igreja, meus irmãos, que só homens são capazes de fazer. E também tem coisas na igreja que só mulheres são capazes de fazer, porque eles são complementares. Quantas vezes, meus irmãos, até mesmo no meu ministério, sou o líder da minha casa, sou o sacerdote do meu lar, mas quantas vezes eu chamei a minha esposa e disse assim, meu amor, o que é que você acha dessa decisão? E ela disse assim, eu acho que se você tomar, você vai quebrar a sua cara. E eu não sou doido mais de tomar essas decisões sem antes consultar a minha esposa, sem orar ao Senhor, sem permitir que a mulher que Deus me deu para me auxiliar, me ajude nessa caminhada cristã. Mas ao mesmo tempo eu devo entender o meu papel como líder. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente pensa que o papel de liderança é simplesmente de mandar. Mas quando nós olhamos para o exemplo de liderança de Jesus, é um exemplo completamente diferente, irmãos. É Lucas capítulo 22. O líder é o quê? Um servo. O líder é aquele que lava os pés. Você tem lavado os pés da sua esposa?
Você tem servido a ela, demonstrando o amor de Cristo? Se você fizer isso, a sua liderança não será um peso para sua esposa. A sua liderança será uma bênção para sua esposa, como um líder servo. A mesma coisa vale para pastores. Pastores como eu, ou como qualquer outro pastor, são chamados a uma liderança de servos. Que nós possamos compreender isso, irmãos. Assim o Senhor será glorificado. Homens precisam entender a sua missão, mas as mulheres também precisam entender para que Deus as chamou. E elas também precisam entender e jamais ultrapassar essa missão, mas sempre estarem ali ao lado, juntos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, outra aplicação interessante, a questão da maneira como nós nos portamos no culto. Olha, quando você sai de casa para vir para o culto, meu irmão, pense em como você tem se preparado para o seu culto. Modéstia, dignidade, bom testemunho. Nós estamos sendo vistos o tempo inteiro. Não só pelos anjos, como Paulo disse, mas tem anjos e tem muitas outras pessoas que estão nos olhando. E a maneira como nós nos portamos dignifica ou não ao Senhor. Uma vez eu fui pregar em uma outra igreja. E eu subi para pregar naquele dia, meus irmãos. E aí eu não sei se foi enviada do diabo, que foi aquilo, mas uma pessoa se sentou na frente da igreja onde eu estava pregando. Meu irmão, com uma vestimenta completamente, eu não sei nem que palavras usar, mas completamente fora do padrão daquela realidade de culto, indecente mesmo. E eu fiquei pensando ali e orando ao Senhor por aquela situação. Eu disse, Senhor, tira essa mulher daqui em nome de Jesus, né? E graças a Deus ela se levantou e saiu para lá. E no final eu cheguei para o pastor e era um amigo meu. Eu disse, pastor, aquela pessoa que sentou ali, ela era da igreja? E para minha surpresa, irmão, sabe o que o pastor falou? Sim, ela era da igreja. O pastor todo envergonhado. A maneira como nós nos vestimos, com modéstia, glorificando, dignificando o Senhor, isso diz muito sobre o nosso bom testemunho. Aquelas mulheres, naquele contexto de Corinto, quando elas entravam sem o véu, elas podiam passar para homens que estavam ali, por exemplo, a ideia de que elas eram prostitutas. Então elas chamavam a atenção do culto para elas, chamavam a atenção dos homens para elas. Isso não exalta o nome do Senhor, porque no culto aqui, o nosso desejo é que o nome de Jesus receba toda a atenção e toda a glória. Nós não devemos vir ao culto para chamar a atenção para nós. Nós devemos vir ao culto para chamar a atenção para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos ao Senhor. Mulheres, Deus chamou as mulheres para serem usadas por Ele de uma forma especial. Jesus chamou as mulheres para serem usadas por Ele de uma forma especial. Homens, Deus nos chamou para sermos usados por Ele, dentro do nosso papel, de uma forma especial. E nós vamos orar ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, e eu quero louvar a Deus, Pai, porque o Senhor, de fato, falou aos nossos corações. Ó Pai, o Senhor fala aos nossos corações por meio dos louvores, por meio das orações, pela palavra de encorajamento trazida aqui pelo pastor Wellington, pela Tua palavra exposta também aqui nessa noite. E nós queremos ser grandemente usados por Deus e queremos que o Senhor também trabalhe em nós. Deus, a minha oração é para que, seja no contexto da família, seja no contexto da igreja, homens e mulheres estejam juntos para serem usados pelo Senhor. Deus, diante dos desafios e das lutas que nos são impostas, dos gigantes que se levantam contra nós, da idolatria constante, de todo mal, nós só temos uma saída. Nós precisamos de Cristo. E nós precisamos estar juntos em Cristo para cumprir essa missão. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça, que o Senhor nos oriente,
Que o Espírito Santo de Deus nos capacite, Pai. Que o Senhor visite a tua igreja nessa noite. Ó Deus, se houver alguém aqui, Pai, que tem passado por grandes lutas e dificuldades, ou talvez pessoas que sentem-se afastadas do Senhor, a minha oração é para que o teu Espírito Santo revele ao coração de cada um o grande propósito, como aprendemos aqui, que homens e mulheres têm propósitos diante do Senhor. Eu creio que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E a minha oração é para que este propósito se cumpra em nome do Senhor Jesus. Abençoe a tua igreja, ó Deus, no restante dessa semana. Ilumina, ó Deus, nosso entendimento para compreender a tua palavra. Fortalece os nossos pés, nos traga encorajamento, Deus. Nos reanima, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos viver para a tua glória. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?